Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula de ciências. Sou a professora Andréa Lima e hoje nós vamos falar sobre biodiversidade do ecossistema. Todos os seres vivos vivem em um ecossistema. Esse ecossistema vai trazer características físicas, biológicas e químicas, certo? Fatores bióticos são os fatores vivos e os fatores abióticos são os fatores que não possuem vida. Então vamos ver como é que fica essa biodiversidade do ecossistema? Vamos lá comigo. Ecossistemas ainda é muito recente como ciência, mas o conhecimento científico do nível ecossistêmico é agora considerado parte importante do conhecimento da biodiversidade global. Definir um ecossistema é difícil, mas sabemos quando é um ecossistema diferente quando nos deparamos com um. Geralmente definimos eles em termos climáticos e de habitat, como uma floresta tropical ou uma pastagem árida. Mas é importante notar que há uma diversidade de habitats e de processos ecológicos em cada um dos ecossistemas. Você pode ter o mesmo ecossistema com fisionomias muito diferentes. O nome de um ecossistema não implica que todas as espécies vivendo neles são as mesmas em qualquer lugar do planeta. A alta diversidade entre ecossistemas significa que eles também terão uma grande diversidade de espécies, cada espécie relacionada com uma característica de um lugar em particular. A maioria das pessoas é familiarizada com os diferentes ecossistemas pensando em onde eles estão, ou seja, em termos de distribuição geográfica dos ecossistemas. Um recife de corais nas Filipinas ainda será um recife de corais, mas em termos de composição de espécies ele pode ser muito diferente de um recife de coral do Caribe. Os organismos que compõem os recifes nas Filipinas podem ser semelhantes e fazer as mesmas coisas que os organismos dos corais caribenhos, mas serão de espécies diferentes. Às vezes, espécies muito distantes umas das outras. Em outras palavras, as funções ecossistêmicas desses diferentes organismos são as mesmas, independente de quão distantes suas espécies possam ser umas das outras. Ou seja, as funções ecossistêmicas serão semelhantes, mas as espécies serão diferentes na barreira de corais da Austrália ou nos corais de Madagascar, ou onde quer que olhemos para recifes de corais nas regiões tropicais. Para mim, essa é a essência da diversidade de ecossistemas, como os recifes de corais ou florestas tropicais, combinadas com a diversidade de espécies num momento específico do tempo, reconhece-se um tipo de ecossistema. Sabendo disso, podemos fazer perguntas como o que faz uma floresta tropical na América do Sul ser diferente de uma floresta da África. É sempre importante manter a diversidade de ecossistemas em mente em qualquer ação de manejo ou conservação. Podemos maximizar a proteção das espécies, protegendo a região mais diversa daquele ecossistema no mundo. Para os corais, seriam aqueles das Filipinas, por exemplo. Mas e os outros? O que afeta a estabilidade dos ecossistemas em nosso planeta? O que acontece com os outros lugares se protegermos apenas um espaço específico de um ecossistema? É suficiente proteger apenas um exemplo de um ecossistema, como um tipo de museu da biodiversidade daquele ecossistema? Acho que a maioria dos cientistas vai concordar comigo que a única estratégia de sucesso é tentar maximizar a proteção de tantos ecossistemas e suas biodiversidades quanto possível. E há outro fator quando falamos da biodiversidade em nível de ecossistemas: as relações entre os diferentes tipos de ecossistemas. A interconectividade deles não é atendida rotulando esse ou aquele ecossistema como se fosse alguma coisa diferente que pode ser colocada numa caixa imaginária gigante que é guardada. Há redes de conexão entre as espécies que fazem cada ecossistema único. Mas, como há conexões complexas de interações dentro de um ecossistema, há também interações entre os diferentes ecossistemas. E o que podemos perder se não nos atentarmos a essas interações também tem que ser levado em conta. Então, meus alunos, depois de vermos o que é biodiversidade e como os seres vivos interagem entre si nos diferentes ambientes, vamos aguardar a próxima aula. Então, até lá!